Você já sentiu medo de sair da sua zona de conforto ou já pensou em tudo que você poderia experimentar se você apenas tentasse algo novo? Oiê, me chamo Gabriela Taide, eu sou psicóloga, mas aqui nesse canal você vai me ver muito mais do que somente falando sobre coisas de psicologia ou sendo psicóloga. Se desafiar a tentar coisas novas pode mudar a sua vida. E eu falo isso porque tem mais ou menos 10 meses que eu ensaio e procrastino e adio e penso em criar um canal no YouTube e acabei nunca fazendo nesses 10 meses. Sim, muitas vezes o seu cérebro não vai saber diferenciar o fato de você querer iniciar um canal no YouTube e se expor a isso de, sei lá, estar sendo assaltado, por exemplo. Ele vai entender como se fosse realmente algo de um instinto aí que você precisa fugir daquilo ou evitar aquilo de alguma forma. Isso acontece por dois motivos principais. Primeiro porque, sim, ok, eu sou psicóloga, mas tem muita coisa que também eu preciso lidar. Então, acaba que o meu cérebro, primeiramente, ele entende como se isso não fosse algo tão importante pro agora. Então, deixa pra lá, sabe? E segundo, porque ele também, esse querido cérebro, ele faz com que a gente entenda que novos desafios e coisas novas que podem nos desafiar ou mudar aquilo que já está pré-estabelecido, nos tirar da nossa zona de conforto, pode ser um perigo para a nossa sobrevivência. Então, estar aqui hoje fazendo esse vídeo para mim já é um grande desafio. Eu me desafiei a tentar algo novo e eu tô há 10 meses lutando contra os meus pensamentos para estar aqui hoje. Isso é muito legal porque eu consigo mostrar para vocês que funciona e vale a pena a gente tentar se desafiar a fazer coisas novas. Funciona e vale a pena a gente tentar alterar os nossos pensamentos disfuncionais sobre as coisas que a gente acredita. E funciona e vale a pena a gente desafiar o nosso cérebro a sair da nossa zona de conforto. O aprendizado de novas habilidades, sair da zona de conforto, se expor a desafios é algo essencial para todo ser humano. A gente só cresce quando a gente se desafia. A gente só aprende a andar, por exemplo, quando a gente se desafia a engatinhar. A gente só aprende a falar quando a gente começa a mexer a boca e a imitar alguns sons que as pessoas ao nosso redor estão fazendo. Então, se desafiar e aprender novas habilidades é essencial para a nossa plasticidade neural, para a melhora cognitiva e tantas outras coisas que eu poderia estar aqui falando com vocês de forma teórica, mas eu quero mostrar na prática. O passo de sair da minha zona de conforto, lá daquela outra rede vizinha, e falar somente por 1 minuto e meio, me desafiou a tentar coisas novas e a estudar sobre isso. Nesse processo, eu aprendi um pouco sobre imagem, eu aprendi um pouco sobre som e a qualidade do som também. Eu aprendi um pouco sobre iluminação e eu aprendi um pouco sobre marketing, eu aprendi um pouco sobre muita coisa. Porque nesses 10 meses, diante das coisas que eu acredito, eu entendia que eu precisava estudar, eu entendia que eu precisava me capacitar e eu precisava pensar em coisas fora da caixinha para trazer para aqui. Porque afinal eu não quero ser só mais uma pessoa que vem aqui, fala e não faz a diferença. Muito pelo contrário. Então, aprender essas novas habilidades e me expor a desenvolver esse meu lado comunicadora aqui nesse canal me desafiou também a estudar novas coisas e isso certamente me ajudou a entender melhor esse mundo e a entender melhor também o que eu quero fazer dentro desse mundo. E aí, eu quero que você pense junto comigo. E se ao invés de a gente só pensar no risco e nas coisas que podem dar errado, a gente começasse a pensar nas coisas que funcionam e que estão dando certo para outras pessoas também? Foi isso que eu fiz. Eu comecei a pensar nas coisas que poderiam ser legais para mim, as experiências que eu poderia adquirir a partir de me expor a estar aqui falando com vocês, mais do que somente por 1 minuto e meio. Eu me expus a tentar uma coisa nova e a pensar diferente, não pensar somente nas coisas que poderiam dar errado, mas pelo contrário, pensar nas coisas que poderiam dar certo. Então aí a gente já vê que aprender novas habilidades, inclusive, nos ajuda a melhorar os nossos pensamentos, porque eu passei de pensar apenas no copo meio vazio para pensar no copo meio cheio. Você já ouviu essa história? É basicamente quando alguém olha para um copo que está na metade com água. E aí ela olha para aquele copo que está na metade e ela pensa, alguém pensa, bom, esse copo está meio vazio. E aí chega alguém com uma outra percepção e uma outra história de vida e olha para aquele copo e diz, ué, não, esse copo ele tá meio cheio. Então, para você perceber,
As nossas percepções e as nossas crenças sobre as coisas que aconteceram na nossa vida e acontecem, elas afetam a nossa interpretação sobre as coisas. E isso afeta a nossa disponibilidade ou não de estar se expondo, por exemplo, a desafios, a novas atividades, a coisas que antes você não fazia, mas que hoje você quer se propor a fazer. Então, falando de forma mais psicológica, vamos dizer assim, a nossa amígdala, que não é essa daqui, mas é uma que tá aqui dentro, e aí você dá um Google e pesquisa sobre isso, ela vai entender uma situação desafiadora, uma novidade, como se de fato fosse uma briga por sobrevivência. É um instinto. Então ela vai tentar parar e ela vai enviar esses pensamentos de que tá meio vazio, que vai dar errado, de que não vai dar certo. E você começa a absorver isso. Isso aconteceu comigo durante esses 10 meses. Mas mais precisamente durante 9 meses. Porque nesse último mês eu fiz o oposto. Eu desafiei o meu cérebro a pensar de outra forma. Não pensando mais no copo meio vazio, mas pensando no copo meio cheio. E de que possibilidades e que experiências eu poderia ter abrindo o canal no YouTube e falando com vocês como eu tô falando agora. Quais coisas eu poderia conquistar me desafiando a tentar. O nosso cérebro, ele tem essa mania chata de querer permanecer naquilo que é familiar, naquilo que ele já conhece. Você já percebeu que fazer o mesmo caminho da sua casa até o trabalho é muito mais confortável do que tentar um outro caminho? Ou que, por exemplo, sentar sempre do mesmo lado da mesa, naquela mesma cadeira, é algo automático para você? Pois é o seu cérebro te estimulando a fazer somente aquilo que é familiar, aquilo que você já conhece. E nem sempre isso vai ser algo bom, positivo. O nosso cérebro, ele precisa de estímulo, ele precisa de mudar, ele precisa de se desafiar para que ele possa se desenvolver. E como eu falei, desenvolver a plasticidade neural e a melhora da cognição. Tudo isso está envolvido com pequenas ações do nosso dia a dia que nos desafiam e nos fazem sair da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto, num primeiro momento, pode gerar para a gente uma evitação. Do tipo, nossa, não quero tentar isso agora. E aconteceu comigo. E a evitação, ela cria um ciclo de pensamentos e de coisas que você vai acumulando para que você não faça aquilo que você deseja fazer. Porque é muito desafiador, porque pode dar errado, porque outra pessoa tentou e não deu certo. Então, a evitação, ela é o primeiro momento desse novo desafio. É a primeira coisa que o nosso cérebro envia para fazer com que a gente não tente fazer algo novo. E esse ciclo de evitação nos impede de crescer. Ele nos impede de se desenvolver, de tentar novas coisas. Por exemplo, eu pensei muito antes de abrir esse celular aqui e gravar com vocês. Eu pensei muito de, caramba, e se eu não souber o que dizer? Tá, mas eu gosto muito de falar. Falo até demais. Porém, e se eu chegar diante da câmera e não conseguir falar nada? E aí que entra. Existem algumas estratégias que a gente pode fazer para lidar com o novo e lidar com situações que são desafiadoras. E uma das principais estratégias é se expor gradativamente àquela atividade. Assim, a nossa amígdala ela vai entender que aquele desafio já não é mais tão grande. E além de tudo, estimula o nosso córtex a trabalhar e a dizer, ó, eu já sei fazer isso, eu já consigo fazer isso. E se torna algo natural. Trabalhar gradativamente naquilo que você quer fazer vai te dar mais segurança para tentar fazer algo novo e sair da sua zona de conforto. O que eu fiz por aqui foi gravar alguns vídeos piloto, por exemplo, me olhar falando, ver o que eu poderia melhorar, ver o que poderia melhorar de iluminação ou de fala, de gesticulação. Claro, sem mudar quem eu sou, sem mudar a minha essência, mas trazer mais segurança para aquilo que eu estou fazendo. Se o problema, então, cérebro, é que eu não tenho segurança, que eu não sei fazer, tudo bem. Eu vou treinar. Eu vou me expor gradativamente até que eu me sinta segura para conseguir fazer o que eu preciso fazer. Então, diante de tudo isso que eu falei, aquela frase bem clichê nunca fez tanto sentido. Ter medo do novo é natural. O seu cérebro faz isso por você, os seus pensamentos fazem isso por você. Mas você não pode deixar que esses pensamentos eles te paralisem, porque há um mundo de oportunidades. E você não pode paralisar o seu potencial porque o seu cérebro está com medo. Vem cá. Você já parou para pensar no tanto de coisas que você pode conquistar se você apenas tentar? Você já parou para pensar no tanto de coisas que você pode ter, ir além, muitas vezes, e as portas que podem ser abertas se você simplesmente começar e der um primeiro passo? Esse vídeo, eu confesso para vocês, ele não é tanto para vocês, mas é muito para mim. Para Gabriela,
de 7 anos atrás que estava indecisa do que fazer da vida e resolveu cursar um curso de psicologia e entrou numa graduação, tem 2 pós-graduações, já fez tanta coisa na vida e ficou com medo de iniciar algo que aparentemente é tão simples, que é ligar uma câmera e começar a falar. Isso acontece porque a gente tem medo daquilo que pode nos tirar de onde a gente está. Eu tive medo das pessoas olharem para esses vídeos e dizerem: nossa, não quero. Claro que vale. Sempre vai valer a pena crescer. E mudar algumas coisas na sua vida, se desafiar, pode te fazer crescer muito. Por isso, o que você tem evitado? O que tem te dado medo ou o que você tem deixado de fazer porque você acha que não vai conseguir? E me fala, o que você acha aqui nos comentários sobre tudo isso que eu falei? Me conta aqui, porque eu quero interagir com vocês por aqui também, tá? Mas me conta aqui o que vocês acham que tá impedindo vocês de crescer, de mudar algumas coisas. Afinal, mudar algumas coisas e se desafiar pode ser um primeiro passo para algo muito grande que você possa conquistar. Se desafiar pode fazer com que a sua vida seja transformada. Bom, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, vem acompanhar essa jornada junto comigo e eu espero que a gente possa construir coisas lindas por aqui. Tchau!